Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Mais uma vez juntos aqui para meditarmos o Evangelho diário. Hoje, sexta-feira, 25 de setembro de 2020, nós iremos meditar o Evangelho que se encontra no livro de Lucas, capítulo 9, versículo do 18 ao 22. Antes eu queria convidar vocês a invocarmos o Santo Espírito de Deus para que eu sirva apenas como instrumento em suas mãos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes: Quem dizem que eu sou? Responderam-lhe: Uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas. Perguntou-lhes então: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Ordenou-lhes energicamente que não dissessem a ninguém. Ele acrescentou: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. São palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos, o Evangelho de hoje, ele nos traz um ensinamento grandioso, né? Não diferente dos demais evangelhos que a gente acompanha todos os dias, mas que o Evangelho de hoje, ele vem dirigir-se de forma particular a todos nós, seres que se dizemos cristãos. Esse Evangelho de Lucas, ele nos revela o maior exemplo de profissão de fé, que foi o exemplo de Pedro naquele dia. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se dirige aos seus discípulos e pergunta: E vós, quem dizeis que sou? Pedro, de maneira imediata, de uma forma imediata, com sua espontânea vontade, fé e amor, ele afirma ao nosso Senhor Jesus Cristo: Tu és o Cristo de Deus. Então, meus irmãos, hoje nosso Senhor Jesus Cristo vem aqui através desse Evangelho nos convidar a professarmos a nossa fé com a mesma intensidade, com o mesmo amor que Pedro professou naquele dia. Ele vem também aqui nos convidar a refletir um pouco sobre essa pergunta que ele fez naqueles tempos e nos deixa hoje, né? E vós, quem dizeis que sou? Né? Que a gente possa refletir um pouco quem é Jesus em nossas vidas, né? O que Jesus representa para nós, em que posição estamos colocando Jesus em nossas vidas. Será que a gente está sendo humilde o suficiente para reconhecer Jesus como o Cristo de Deus? Então, eu venho aqui através desse vídeo, nesse início de manhã, convidar todos vocês a refletir um pouco sobre essas perguntas que Jesus vem nos trazer hoje e que nós possamos, dentro do nosso íntimo, refletir e responder as mesmas perguntas ao nosso Deus, né? A gente vê também aqui no Evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo, ele pede o silêncio dos seus discípulos no momento em que Pedro faz o reconhecimento. E a gente fica a se perguntar o porquê de Jesus pedir o silêncio dos seus discípulos. É que Jesus, ele quer que as pessoas o reconheçam por sua espontânea vontade. Jesus Cristo, ele não quer que a fé que tenhamos nele na sua salvação seja uma fé que seja passada por forma de propaganda, mas sim ele quer que a gente o reconheça com toda a humildade e de todo o coração.
Porque, meus irmãos, fica bem claro que não valerá de nada os nossos sacrifícios diários, de estarmos em igreja, orando, rezando todo dia, rezando o texto constantemente, indo à igreja aos domingos, né, para a Santa Missa. Esses sacrifícios não serão aceitos, não serão válidos perante o nosso Deus se a gente não for humilde o suficiente para reconhecer que o nosso único Senhor e Salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para isso, é necessário que a gente reconheça também Jesus Cristo em nossos irmãos, que a gente reconheça Jesus Cristo nos pobres, que a gente reconheça Jesus Cristo naqueles que vivem ao nosso lado, né? E que, assim como o próprio Jesus Cristo vem nesse Evangelho nos falar da sua paixão, morte e ressurreição, que a gente possa acreditar em um Jesus que sofreu, que morreu por nós, morreu carregando nossas dores e nossos pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Que a gente possa ter fé, assim como Pedro, em acreditar que Jesus Cristo ele ressuscitará em nossos corações, que Jesus Cristo ressuscitará em nossas vidas. E que com a intercessão da nossa Mãe, Maria Santíssima, que a gente possa absorver 100% dessa palavra de hoje, que a gente possa colocá-la em nosso coração e colocá-la em prática, que é o principal. Porque só assim nós seremos dignos da ação de Deus em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.